Olá pessoal, estamos aqui de novo, mais um GECOI. Deus abençoe cada um que está nos assistindo agora, que esse seja um tempo de mergulhar na palavra de Deus e também de termos comunhão e orarmos uns pelos outros. Estamos então em Neemias, capítulo 7, que livro sensacional, o livro de Neemias. Imagino que se você está acompanhando desde o início ou leu esse livro, certamente você está sendo impactado por ele, porque é uma história realmente incrível. Bom, hoje nós estamos na lição 8 e Neemias capítulo 7. A lição é número 8, mas o capítulo é 7. Se você não leu, dá uma paradinha aí no vídeo, dá uma lida. De repente você pode pular aqui, tem do verso 5 ao verso 69 o nome de um monte de gente. Então você só vai ler do 1 ao 4 se você quiser, ler rápido aí, ou do verso 70 ao verso 73. E eu vou explicar o que é esse monte de nome que está aí, tá? O nosso tema de hoje é organizando e consolidando a obra de Deus. Lembra que no passado aconteceu aquele problema, eles tentaram paralisar Neemias, atacá-lo, fazê-lo desistir, ficar com medo, mas Neemias seguiu adiante. E agora Neemias tem um propósito, que é consolidar e organizar a obra de Deus. Os muros tinham sido completados. As obras tinham sido restauradas, o inimigo já tinha sido envergonhado. Parece que tudo havia chegado ao fim, mas não. Ainda era necessário organizar as coisas, estabelecer as coisas. Uma cidade é feita de mais coisas, além de uma construção, de muros, algumas coisas estabelecidas. Na verdade, uma cidade é feita de pessoas, então precisa estabelecer bem essas pessoas. Vamos ver o que Neemias fez? Então, dá uma olhadinha aí para a Bíblia e para algumas questões que eu vou colocar. O que Neemias fez? Ou quais são as lições que ele deixa para a gente nessa organização e consolidação da obra de Deus? Primeira coisa, organizar e consolidar a obra de Deus se faz através de pessoas fiéis e tementes a Deus. Muitas vezes a gente vai para a questão das habilidades. As habilidades são necessárias. As habilidades são dadas por Deus, a gente vai ver depois um outro ponto que tem a ver com isso, mas a primeira coisa que deveria entrar, especialmente na obra de Deus, é como que se dá o relacionamento dessa pessoa com Deus. Ela é temente? Ela é fiel? Num GECOI, a gente vai levantar um novo líder, é o que fala bem? Não necessariamente. Para trabalhar no reino de Deus, para estar envolvido, tem que ter caráter, tem que ter ética, tem que ter comprometimento, tem que ter fé, tem que ser fiel a Deus e tem que agradar a Deus. Então essa é a qualidade indispensável de quem se propõe a servir ao Senhor. Então ele começa por aqui. Então ele vai chamar dois homens, que é Ananias e Anani. Eles eram homens fiéis e temiam a Deus. Então são homens que ele escolhe para poder fazer esse trabalho. Segunda consideração importante é organizar e consolidar a obra de Deus, valorizando o passado histórico. Então, é aqui que entra aqueles monte de nomes que eu te falei, tá? Tem a ver com compreender o que se aconteceu antes. Temos uma turma grande, são muitas pessoas que saem da Babilônia para poder reconstruir Jerusalém. Então, eles não sabem o que vai acontecer no futuro. Eles não sabem o que está esperando eles, mas eles dão um passo de fé, de obediência para servir ao Senhor. É importante, então, compreender o nome dessas pessoas, a história dessas pessoas, para saber que é o resultado depois de uma cidade reconstruída, uma cidade levantada novamente, a moral do povo levantada. A gente vai ver a parte social sendo restaurada, os relacionamentos, a política e, na próxima lição, a gente vai ver a questão espiritual. Então acontece uma reforma geral e tem a ver com esse povo que saiu da Babilônia para poder levantar Jerusalém. Bom, você não pode viver a sua vida e desconsiderar o que aconteceu lá atrás. Às vezes você participa de uma igreja bem estruturada, se você é da 8ª igreja, você participa de uma igreja bem estruturada, em que teve muito trabalho lá atrás. Talvez trabalho de gente que você não conhece. Então hoje a gente pode trabalhar a partir de um patamar superior porque muitas pessoas lá atrás já trabalharam. Então você tem talvez uma condição social, financeira hoje melhor que os seus pais tiveram no passado.
Não necessariamente você precisa ser rico para estar melhor do que seus pais estiveram no passado. Talvez as coisas melhoraram, né? E hoje você tem um ponto melhor para poder continuar. A educação, em todos os níveis, é muito melhor do que 50 anos atrás. Nem se compara. Então, seja de qual classe social você for, a verdade é essa, você está num patamar que tem uma conquista de gente que veio atrás. Então, para poder organizar, para poder consolidar a obra de Deus, é importante saber o que aconteceu lá atrás, né? Hoje, para eu estar aqui falando como pastor, você tendo um líder de Jecói, todo mundo tem a sua história. Então, eu com os meus 13 anos eu me converti, 14 anos eu tive meu chamado ministerial e daí para frente eu segui trabalhando para Deus. Então, muitas pessoas trabalharam na minha vida, eu tive excelentes referenciais, gente que me ensinou, gente que caminhou comigo, oportunidades que eu tive, experiências para que eu pudesse ser quem eu sou hoje. E certamente ainda vou receber muita coisa para que eu seja outra pessoa amanhã. Então eu vou ter outras experiências, vou ter uma outra posição, vou ter uma outra influência, não sei o que Deus tem reservado lá para frente. Mas o fato é que o passado ele vem construindo de forma que nos dá um presente e nos vislumbra um futuro. Terceira questão, organizar e consolidar a obra de Deus colocando pessoas certas nos lugares certos. Verso 1, verso 5 e verso 69 vai falar sobre isso. É importante, eu falei que antes você tinha que chamar pessoas tementes a Deus e que honravam a Deus e confiavam em Deus, mas depois fala também sobre colocar pessoas certas nos lugares certos. É lógico, vai lidar com dinheiro, você vai escolher uma pessoa que não sabe fazer conta? Não dá, né? Vai construir alguma coisa, mexer com cimento, a pessoa não sabe fazer isso, então não adianta. Cada pessoa no seu lugar. Deus distribuiu dons e talentos, então talvez você seja muito bom numa área, aí dentro do seu Jecói deve ter isso. Alguém se sobressai num ponto, o outro se sobressai em outro ponto e no final o que a gente percebe é que todos precisamos uns dos outros. Então, todo mundo precisa de alguém. O pastor Jeremias já falou isso várias vezes na igreja. Não preciso de ninguém. Poxa, você precisa de alguém que colheu o algodão, que teceu os fios, que confeccionou a sua roupa, que foi para a loja, que chegou ao ponto de você poder comprar essa camisa e estar vestido com ela agora. Então, todo mundo depende. Há processos em tudo na vida. E na obra de Deus também. Cada um no seu lugar. No Jecói tem aquele que lidera a lição, tem aquele que acolhe as pessoas, tem aquele que dirige o louvor, tem aquele que conduz numa dinâmica de oração, tem aqueles que são mais preocupados em como é que as pessoas estão, tem outros que estão mais preocupados com o lanche, né? Tem. E agora, nesse momento que a gente assiste pela internet, então cada um faz seu lanche em casa mesmo e tá tudo beleza. Bom, quarta observação. Organizar e consolidar a palavra de Deus através de contribuição voluntária e generosa. Então a gente vai ver no final desse texto aqui que o povo começa a trazer contribuições para o templo. Então temos o princípio na palavra de Deus e é importante você estudar isso, que é o princípio dos dízimos e das ofertas. De forma bem resumida, o dízimo são 10% que nós ganhamos e devolvemos a Deus, porque entendemos que tudo que nós temos vem das mãos do Senhor. Oferta livre, você dá quanto você quiser, 1%, 2%, 10%, 50%, 90%, fica ao seu critério, né? E com propósito do seu coração. O que não pode ter no seu coração é avareza, ou seja, amar tanto dinheiro que você deixa de perceber as coisas do Senhor e ter o privilégio de participar da obra do Senhor. Então, quando a gente fala de recursos financeiros, nós devemos entender que o dinheiro é sempre servo. O dinheiro não pode ser senhor. O dia que o dinheiro virar o nosso Senhor, o nosso Deus, aí nós temos um problema, porque o nosso Deus diz que Ele não divide a glória dele com ninguém. Então, assim, se somos do Senhor, nós somos do Senhor. E é lógico, temos necessidades também. Quando a gente olha para o reino de Deus, olhamos para uma igreja, né, uma estrutura de uma igreja, tem inúmeros gastos. Há funcionários, há pastores, há materiais que são comprados, bíblias, há investimento em missionário, há investimento em campos que ainda precisam ser preparados, há investimento na preparação de novos obreiros, há uma infinidade de recursos que a igreja necessita e que vem por meio dos dízimos, vem por meio das ofertas. Então a contribuição precisa ser voluntária e generosa. Por que voluntária? A gente prega os princípios da palavra de Deus. Agora,
a gente não pode obrigar ninguém, né? Você não vai receber um boleto da igreja dizendo, olha, está atrasado o seu dízimo. Isso é uma matéria de fé entre você e Deus. Mas nós, como igreja bíblica, precisamos te ensinar que o princípio da obediência também passa pelos dízimos e pelas ofertas. Então é assim que se estrutura a obra do Senhor. Você pode ver aí na sua lição e pegar os 4 pontos e decidir agora com as conclusões e perguntas que o seu facilitador vai proporcionar, tá bom? Deus te abençoe e sigamos na obra de Deus.